E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à solução do simulado 1 disponível aí para vocês e já vamos começando com a questão de número 1. Ele diz que esta lei de formação é de uma função f de x, onde esta f é de x em R, de acordo com o enunciado. Tudo bem? E aí duas coisas você precisa ter em mente para essa notação de função. É uma função f, este primeiro conjunto mencionado pela questão é o conjunto que nós chamamos de domínio. Tá legal? É o conjunto de partida que você deve ter estudado aí na tua teoria, tudo bem? E este conjunto aqui, que nós chamamos aí a grosso modo de conjunto de chegada, é aquele conjunto que nós chamamos de contradomínio. Tá legal? Então vamos estar atentos ao que a questão está pedindo. Tá legal? Ele quer os valores possíveis de x de acordo com o enunciado que nós acabamos de ler. Tá legal? Então ele quer o quê? O domínio desta função. E lembra, domínio nada mais é do que você encontrar as restrições que a lei de formação impõe. Por exemplo, esta função f de x, ela é escrita como uma fração. E você sabe que uma fração nada mais é do que uma divisão, correto? E não existe divisão por zero, correto? Então a única restrição que existe nesta função é que justamente este denominador ele precisa ser o quê? Diferente de zero. Perfeito isso? Então vamos fazer isso. Ó. Então a conclusão que a gente chega é que o denominador, que é dado por x à quinta menos x ao cubo, tem que ser o quê? Diferente de zero. Então nós encontraremos o domínio da função a partir do momento que nós resolvemos essa desigualdade aqui. Ou melhor, esta equação. Tudo bem? Então vamos nessa. Olha aqui, ó. Então você percebe que o x ao cubo ele é um fator comum. Então você pode colocar o x ao cubo em evidência, perfeito? Colocando x ao cubo em evidência, você tem x ao quadrado menos 1 dentro do parênteses, correto? Quando você fizer x ao cubo vezes x ao quadrado dá x à quinta, x ao cubo vezes menos 1, menos x ao cubo. Lembrando que isso precisa ser o quê? Diferente de zero. Perfeito? E ó, para um produto entre dois termos ser diferente de zero, você tem duas possibilidades. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Então a primeira possibilidade é que o x ao cubo seja diferente de zero. Tá legal? Então, se o x ao cubo for diferente de zero, perfeito, galera? Você tem que o x, resolvendo esta equação, ele tem que ser diferente de zero. Perfeito? Tá aqui, ó, diferente de zero. E a outra possibilidade é que o x ao quadrado menos 1 também precisa ser diferente de zero. Então aqui nós temos, passando esse menos 1 para o outro lado, positivo, x ao quadrado diferente de 1, e aí você percebe que o x ele pode ser diferente de 1 ou diferente de menos 1. Perfeito? Então tá aqui, está o domínio da função dada pela questão. E aí vamos escrever aqui, ó, bonitinho. Então, o domínio dessa função é dado pelo seguinte conjunto. X pertence aos reais, tal que você pode ter qualquer valor de x diferente de zero, diferente de 1 e diferente de menos 1. Perfeito? Então você tem ó, x diferente de zero, x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Isso está estampado na alternativa da letra
B. Tá legal? Determinação do domínio de uma função. Perfeito? Tá aqui detalhado e espero vocês aí na questão de número 2. Bom, pessoal, tá aqui o sistema de inequações que nós precisamos resolver, tá legal? Lembrando que a questão que nós acabamos de ler pede a quantidade de números inteiros que satisfazem a este sistema, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisarmos cada uma dessas inequações separadamente. Então aqui nós vamos fazer a análise da primeira inequação, que diz que 2x mais 1 é maior do que 3x menos 2. Perfeito? Então eu vou resolver bem devagar isso aqui com vocês. Ó. Esse 3x está positivo, eu passo para o outro lado, negativo. Você vai ter 2x menos 3x menos x. Tudo bem? Isso daqui vai ser maior do que quanto? Menos 2 menos 1 menos 3. Tranquilo, galera? E aí, muito cuidado. Não é interessante que nós tenhamos este sinal negativo associado à variável x. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos multiplicar toda a desigualdade por menos 1 para trocarmos os sinais. Mas mantenha-se atento. Além dos sinais associados aos números, você precisa também inverter o sinal da desigualdade. Então é isso que nós vamos fazer. O menos x vira x, o maior vira menor e o menos 3 vira 3. Tá legal? Então tá aqui a análise da primeira inequação. Tá legal? Perfeito? Show de bola. O interessante está na análise da segunda inequação, que diz que x ao quadrado menos 6x mais 8, isso é menor do que zero. Moçada, estamos diante do que nós chamamos de inequação do segundo grau. Nós estamos diante de uma inequação do segundo grau. E você precisa estar atento, porque existem 2 passos para que você consiga resolver esta inequação. Então vamos lá. Primeiro passo é você encontrar as raízes do trinômio associado a esta desigualdade. Então vamos lá. Vamos encontrar as raízes de x ao quadrado menos 6x mais 8. E como é que a gente faz para encontrar essas raízes? Lembra, é só você pegar o trinômio e igualá-lo a zero. Ou você resolve esta equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, ou você resolve por soma e produto. Tanto faz. Então você precisa de 2 números que multiplicados dão 8 e somados dão 6. Então você tem que as raízes são x igual a 4 e x igual a 2. Esse é o primeiro passo, tudo bem? O segundo passo eu vou fazer bem aqui em cima, ó. O segundo passo é você efetuar o que nós chamamos de estudo do sinal. Tá legal? Então são esses 2 passos que compõem aí a resolução desta inequação. Então vamos fazer um esboço aqui rápido deste trinômio. Você já percebe que esse é um trinômio do segundo grau. O gráfico de um trinômio do segundo grau é uma parábola, tudo bem? E pelo fato deste coeficiente, que é o coeficiente A que você conhece, ser positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, correto? E onde a parábola intercepta o eixo x, essas interseções são as raízes. Então aqui, olha, o 2 e o 4. Legal? Bom, à esquerda do 2 e à direita do 4, você tem que este trinômio assumir valores positivos. E entre o 2 e o 4, você percebe que esse trinômio assume valores negativos. Tudo bem, moçadinha? E aí a conclusão que a gente chega é que a solução desta inequação do segundo grau, pelo fato dele querer que este trinômio seja negativo,
você percebe que este intervalo que torna o valor de x negativo são todos os valores que estão entre 2 e 4. Então nós fizemos o primeiro passo, o segundo passo. Agora nós vamos fechar com chave de ouro a nossa questão, fazendo o terceiro e último passo, que é o quê? Juntarmos estes dois intervalos e encontrarmos a interseção entre eles, já que ele quer os valores de x que satisfaça simultaneamente a essas duas expressões. Tudo bem? Então façamos isso. Vamos analisar na reta real o que acontece com cada um destes intervalos e uma reta real exclusiva para a nossa resposta, tá legal? Então vem comigo. Nessa primeira reta real, vamos marcar o primeiro intervalo. São todos os valores que são menores do que 3. Então vamos supor que o 3 esteja nesta posição. Valores menores do que 3 são todos esses valores aqui marcados. Legal? Nesta segunda reta real, nós vamos escrever este segundo intervalo. São todos os valores de x que estão entre 2 e 4. Então tá aqui, olha, todos os números reais entre 2 e 4 que satisfazem a essa expressão. E aí, candidato e candidata, basta você perceber o intervalo que está pintado em ambas as representações. E você já percebe que este intervalo são todos os valores que estão entre 2 e 3. É o intervalo comum que satisfaz a ambas as inequações. Então, a solução correta desta inequação são todos os números que estão entre 2 e 3. Tá legal? Tá aqui, ó. Mas a questão pede quantos números inteiros, correto? Satisfazem a esta inequação. Ou seja, quantos números inteiros nós temos entre 2 e 3? Nenhum. Tudo bem? Todos os números que estão entre 2 e 3 são números o quê? Racionais e também irracionais, infinitos números. Inteiros entre 2 e 3 não existe nenhum. Perfeito, galera? E o zero está estampado na alternativa da letra A. Letra A é a resposta correta dessa questão de número 2 do nosso simulado 1. Aguardo vocês aí na próxima questão. Bom, galera, vamos à solução dessa questão 3, tá? Então ele te dá uma função que vai de real até real, que possui essa lei de formação. E ele já dizendo que a função é bijetora, ele quer que a gente calcule a função inversa desta f de x, tá legal? Lembrando que uma função ela só admite inversa se ela for bijetora, como diz o enunciado, tá bom? E aí, qual é o procedimento prático para a gente calcular a função inversa de uma função bijetora? Bom, está aqui a lei de formação dada pelo enunciado. Lembrando que lá no início do teu estudo de função, você aprendeu que f de x e y são a mesma maneira de você identificar as imagens dos valores de x dessa função. Ou seja, f de x e y são a mesma coisa. Então, para a gente trabalhar de forma prática com função inversa, você vai, no lugar da f de x, colocar y. E depois, feito isso, você obtém a função inversa trocando as variáveis. No lugar do x, você coloca o y e vice-versa. Simples assim, ó. Então, o y vira o quê? O y vira x. E o x vira y. Feito essa troca, teu único trabalho agora é isolar o y. Ou seja, escrever o y em função de x. Façamos isso, ó. Y ao cubo já está sozinho. O 1 está positivo, passo para o outro lado, negativo. Então você tem que y ao cubo é x menos 1.
Conclusão, este elevado ao cubo, ele passa para o outro lado como raiz cúbica. Então, y é a raiz cúbica de x menos 1. Então, está aqui a lei de formação da função inversa a esta função f de x dada. Raiz cúbica de x menos 1, raiz cúbica de x menos 1 é o que está na alternativa da letra E. Letra E é a resposta correta dessa terceira questão do simulado 1. Nos vemos na próxima questão. Bom, vamos à solução dessa quarta questão. Aqui você vai aplicar algumas propriedades de logaritmo e também aplicar definição, tudo bem? Mas para isso vamos arrumar um pouco essa expressão, tá legal? Perceba que no logaritmando você tem um produto de A com raiz quadrada de A. Você pode escrever este produto que está dentro do logaritmando de uma outra maneira. Como, Anderson? Vai assim, ó. Bem devagar para você entender, ó. Log de A que multiplica raiz quadrada de A elevado a quanto? A elevado a meio. Tudo bem? E isso está na base A. Correto? Então, apliquei aqui a propriedade que transforma uma potência com expoente negativo em raiz e vice-versa. Tá legal? Beleza. Mas, Anderson, por que isso foi interessante para a questão? Ainda no logaritmando, você percebe que você tem um produto de potências de mesma base. E como é que você efetua o produto de potências de mesma base? Você repete a base e faz o quê com os expoentes? Soma os expoentes, perfeito? Na base A. Belezinha? Então tá aí, ó. Isso vai ser igual ao log na base A de quem? 1 mais meio, isso dá quanto, galerinha? 3 meios, perfeito? Tá. A partir de agora você tem uma outra propriedade que você pode aplicar aí de logaritmo, que é a famosíssima e tão cobrada regra do peteleco. Quando você tem um logaritmando elevado ao expoente, esse expoente ele vai para fora do logaritmo multiplicando. Tudo bem? Famosíssima regra do peteleco. Então aqui nós temos a seguinte estrutura. 3 meios vezes o logaritmo de A na base A. E uma das consequências da definição de logaritmo nos diz que o logaritmo de um número na mesma base, este resultado é igual a quanto, galera? Fala aí. Igual a 1. Sim ou não? Então, este resultado é igual a 1. E 1 vezes 3 meios, isso dá quanto? 3 meios. Então, o 3 meios é a solução que nós estamos buscando. E o 3 meios está na alternativa da letra D. Letra D, resposta correta da quarta questão do simulado 1. Valeu! E aí, moçada? Vamos à solução dessa quinta questão? Então, é uma questão sobre números complexos, mais especificamente sobre operações com números complexos. Aqui nós temos o produto de dois números complexos. Só para te lembrar que, na teoria de números complexos, na prática, você não resolve equação. Você faz a comparação entre dois números complexos. De que maneira a gente faz isso? Então vamos aplicar primeiro a boa e velha propriedade distributiva para nós efetuarmos este produto. Tá legal? Então vamos nessa. Então eu vou fazer 1 vezes B, 1 vezes menos I, AI vezes B e AI vezes menos I. Legal? Então vem comigo. Ó. 1 vezes B, B. 1 vezes menos I, menos I. Correto? AI vezes B, isso vai dar A, B, I. AI vezes menos I, ó, vai dar menos A,
i ao quadrado. E está efetuado o nosso produto. Agora nós precisamos verificar o seguinte, ó. Lembra que por definição i ao quadrado é menos 1? Então, menos 1 vezes menos a vai dar a, correto? Então nós temos aqui, olha, a, vou colocar bonitinho, ó, b menos i mais abi mais a. Então isso daqui é igual a 5 mais 5i. Perfeito? Então vamos lá. Agora o único trabalho é você juntar parte real com parte real e parte imaginária com quem tem parte imaginária. Parte real é aquela parte que não está associada ao número imaginário. Então aqui você tem a mais b. Perfeito? Que multiplica os números associados à parte imaginária. AB e o menos 1. Ó. Então AB menos 1 e isso é igual a quanto? A 5 mais 5i. E é a partir de agora que a gente vai aplicar a identidade, a igualdade entre dois números complexos. Dois números complexos são iguais se ambos possuírem a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Então, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, é assim que você resolve igualdade entre números complexos, tudo bem? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Parte real deste número complexo, a mais b, igual a parte real do outro complexo, 5. Então, a mais b igual a 5. Parte imaginária deste complexo, AB menos 1, é igual a parte imaginária do outro complexo, que é 5. Então, você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas para você resolver. Melhorando esse sistema, eu vou repetir a primeira equação, a mais b igual a 5. E este 1 está negativo, eu passo para o outro lado, positivo. E AB igual a 6. Perfeito? Então tá aqui, ó. E aí você tem um sistema. Mas esse sistema ele é muito intuitivo da gente resolver. Basta você pensar da seguinte forma. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. E aí, você consegue me dizer dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6? 2 e 3, correto? Então, o A é igual a 2 e o B é igual a 3. Por que, Anderson? 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Tá legal? E ele diz que A e B são raízes de que equação? E aí você tem que lembrar lá do assunto equação do segundo grau e lembrar que quando for fornecida as raízes da equação do segundo grau, lembra que a gente escreve a equação do segundo grau dessa maneira, ó, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Se for dada as raízes, então você pode escrever essa equação do segundo grau da seguinte maneira: x ao quadrado menos a soma das raízes com o x mais o produto das raízes igual a 0. Tá legal? Então, uma questão de números complexos associado com a ideia básica de equação do segundo grau. Tá legal, galera? Então, tá aí, ó. Como é que a gente vai escrever, então, essa nossa resposta? Foi fornecida as raízes 2 e 3. Então, a gente pode compor e escrever a equação do segundo grau dessa maneira. X ao quadrado menos soma das raízes 2 mais 3, 5, associado com x. E o produto das raízes 2 vezes 3, 6, igual a 0. Então, 2 e 3 são raízes desta equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E ela está estampada na alternativa da letra
Letra E, resposta correta dessa nossa quinta questão. Nos vemos na próxima. Valeu! Bom, galera, vamos à solução dessa questão. Então, ele te dá essa divisão e, dada essa divisão, ele pede o resto da divisão do polinômio p de x por x mais 1. Duas coisas muito importantes que eu tenho para falar sobre a solução dessa questão. Primeira coisa que você tem que fazer é escrever esta divisão na forma padrão. Eu gosto de chamar de forma padrão. Que forma padrão é essa, Anderson? Lembra que desde a pré-história você aprendeu? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Lembra disso? Algoritmo da divisão? Então guarda isso. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então vem comigo. O dividendo, que é o p de x, é igual ao divisor, que eu vou colocar entre parênteses para ficar tranquilo para você, vezes o quociente, que é q de x, e também vou colocar o resto aqui, ó, para que você tenha a visualização correta, que é o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Perfeito? Esse é o primeiro passo que você deveria ter. E o segundo passo é você lembrar de um teorema muito importante, com certeza será alvo do seu concurso, que eu vou escrever aqui de forma rápida e prática. Teorema do resto. É o famoso teorema do resto. Vou escrever aqui rapidinho, tá legal? Teorema do resto. E o que diz o teorema do resto? Aqui, ó, rapidão. O resto da divisão do polinômio p de x por um polinômio escrito na forma x menos a é dado pelo valor numérico do polinômio quando x for quem? For o a. Quando x for este a, você tem aí calculado, através do teorema do resto, o resto da divisão de um polinômio por um polinômio escrito desta forma. Você não pode aplicar o teorema do resto, onde o divisor é diferente desse. Perfeito? E agora vamos fazer o teorema do resto aqui, ó, no segundo passo. O resto da divisão do p de x, está aqui o p de x, por x menos 1, então, pelo teorema do resto, o resto vai ser o valor numérico do polinômio quando o x for quem? Bom, vamos lá. Aqui não é x mais 1, você tem que escrevê-lo na forma x menos a. Então, olha aqui, ó, rapidinho. Concorda que o x mais 1 é x menos 1? Sim, ó, x menos o a vale quanto? Menos 1. Então você encontra o resto rapidamente, calculando o valor numérico do polinômio p de x, que está aqui, para x igual a quanto? Menos 1. Perfeito? Então façamos isso. Então vamos lá. P de menos 1, o que você faz? Onde tem x, você coloca menos 1. Então vem comigo, ó. Vai dar menos 1 ao quadrado, menos o x, que é menos 1, muito cuidado, menos 2, perfeito. Isso vezes o q de x, mais 2 que multiplica o x, que é menos 1, menos 1. Mas Anderson, mantenha-se calmo. Aí olha aqui, ó. P de menos 1 vai ser igual a quanto? Ó? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 1. Menos 2, que multiplica o q de x, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Perfeito? E aí, olha, quanto é 1 mais 1 menos 2? 1 mais 1 menos 2.
Isso dá 0, correto? Então isso daqui, ó, deu tchau. Por que, Anderson? 0 vezes qualquer coisa, galera, isso dá quanto? Dá 0. E aí, conclusão. P de menos 1, o valor numérico do polinômio P de x. Para x igual a menos 1, isso nos dá o resto. E o resto, ele com certeza é igual a quanto? A menos 3. Perfeito? E o menos 3 está estampado na alternativa da letra E. Perfeito? Resposta correta é a letra E. Nos vemos na próxima questão.